Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a delícia é chocotone trufado. Então vamos lá. Para fazer a esponja, eu vou utilizar uma xícara de farinha, 15 gramas de fermento seco e 150 ml de água a temperatura ambiente, tá? Faz essa misturinha, leva para descansar durante mais ou menos uma hora, tá? Até ela dobrar dobrar o tamanho da massinha, tá? A esponjinha. Mexe bem e vamos reservar. Prontinho. A esponjinha dobrou e agora vamos colocar o restante para fazer a massinha do nosso chocotone trufado, tá? Olha só como ela ficou. E agora vamos acrescentar 4 gemas e mexe. Em seguida, acrescentamos o açúcar, que são 4 colheres de sopa de açúcar. Eu usei o cristal, mas você pode usar da sua preferência. Agora vamos colocar 2 colheres de manteiga, tá? De sopa de manteiga. E vamos tornar a mexer. Pessoal, já reservei, tá? 2 xícaras de gotinhas de chocolate, tá? Aí eu coloquei 80 ml de água, temperatura ambiente, tá? Agora eu vou colocar uma colherzinha de chá de sal e uma colherzinha, pode ser de sobremesa, tá? De essência de panetone. Agora eu vou começar a acrescentar a farinha. Aí eu já coloquei meia xícara. Aí no total desse processo, eu utilizei mais ou menos 3 xícaras de farinha de trigo, tá? Porque foram 2 xícaras e meia aí nesse passo. E na hora de sovar, eu fui acrescentando um pouquinho mais, tá? Só para desgrudar da mão. Aí eu coloquei o restante. Agora termino de mexer para começar o processo de sovar, né? Ela é uma massa é um pouquinho mais trabalhosa porque ela é uma massa mole, né?
Aí eu pincelei um pouquinho de margarina, mas pode ser também um pouquinho de farinha, tá? É para não grudar na mesa, porque como eu falei, é uma massa um pouco mais molinha, né? Então agora é a hora da paciência, né? Porque para chegar, né, na massa, né, no ponto certo, aí a gente tem um pouquinho de paciência aí nesse momento, porque lembra que eu falei que eu reservei farinha? Então, para eu poder, né, tirar da minha mão essa farinha que grudou, para ela desgrudar, então eu fui usando um pouquinho de farinha, tá? Mas foi bem pouquinho mesmo. Foi em torno de meia xícara que eu utilizei até o finalzinho. Aí, ó, você vai usando também a ajuda de uma espátula, tá? E aí eu vou reservar a massa para ela crescer, tá? Vou tampar com um plástico e depois de 1 hora a gente vai tornar a sovar. Prontinho, ela já dobrou de tamanho, bem macia. E aí, nesse momento, né, eu passo a margarina, mas também utilizo um pouco mais de farinha para desgrudar da mão, tá? Então é um processo assim que tem que ter um pouquinho de paciência nesse momento. Mas a massa fica uma delícia, né? E ela é uma massa caseira, então vale a pena fazer para nossa família, né? Agora no final de ano. Então é uma opção, né? Se você não quiser comprar. Olha só, sova mais um pouquinho, né? Vocês viram que eu passei um pouquinho de farinha para desgrudar, tá? Agora eu vou dividir em 2 pedaços. Trabalho mais um pouquinho no pedaço. Aí coloquei um pouquinho mais de farinha para desgrudar. Uma massa maravilhosa que fica. E sempre com a ajuda da espátula, tá? Agora você abre e já vai colocar as gotinhas de chocolate. A quantidade você decide, né? Eu coloquei 1 xícara, tá? Para ele ficar trufado. E aí agora você junta as partes, tá? De forma que as gotinhas fiquem juntinhas lá dentro da tua massinha, né? Um pouquinho mais de paciência, que ela é meia grudentinha mesmo. E essa eu já coloquei na minha forma, tá? Uma forma menor, tá? De 500 gramas. E agora eu vou deixar crescer um pouco mais, né? Essa é a outra metade.
Eu deixei reservado um pouquinho para colocar por cima. E vou juntar agora as partes. E junta bem. E olha só como ficou o nosso outro chocotone. E agora eu já vou colocar na minha outra forminha. E ajeito bem, né? E agora coloquei as duas juntas, que eu vou levar ao forno, né? Já vou colocar mais outras gotinhas por cima. É opcional, né? E vou deixar crescer, né? Até mais ou menos um dedo antes da borda. Tampei, olha, com pano, tá? E aí como ficou? Cresceu bastante. E agora eu vou dar um picotinho com tesoura no meio do nosso chocotone. Bem de levinho. Para evitar que a nossa massa afunde, né? E vou colocar também um pouquinho de margarina para que a nossa massa asse com brilho, né? E prontinho, vai ao forno, 180 graus, por mais ou menos 40, 45 minutinhos. Aí tá pronto o nosso chocotone trufado. E eu vou abrir agora para vocês verem como que ficou por dentro esse chocotone delicioso. Olha só como é bem fácil, tá? Tirar o papel. Sai bem fácil. E olha só que surpresa deliciosa. Que maravilha de chocotone, pessoal!